didática para a dissolução do eu. O objetivo dessas práticas é chegar a cristalizar a alma em nós. O que se entende por alma? Por alma entendes aquele conjunto de corpos, atributos, poderes, virtudes, qualidades, etc., que subjazem ao ser. Os evangelhos dizem, na paciência possuireis vossas almas. Atualmente, nós não possuímos nossas almas, pelo contrário, a alma nos possui. Somos uma carga pesada para aquilo que se chama alma, um fardo verdadeiramente esmagador. Chegar a possuir alma é uma aspiração, ser dono de nossas próprias almas é formidável. Além disso, o próprio corpo físico deve chegar a transformar-se em alma. Quem possui sua alma, dispõe de poderes extraordinários. Aqueles que conseguiram cristalizar alma, tornarão-se, por isso, criaturas absolutamente diferentes. E isto está escrito, como testemunho, nos livros sagrados de todas as religiões do mundo. Mas bem sabemos que se a água não ferver a 100 graus, não cristaliza o que deve cristalizar e não se desintegra o que deve desintegrar-se. Assim, em todo caso, é preciso que a água ferva a 100 graus. Obviamente, se não passarmos por grandes crises emocionais, também não podemos conseguir cristalizar a alma. Para a dissolução radical de qualquer agregado psíquico inumano é preciso passar, indubitavelmente, por crises emocionais muito graves. Conheci pessoas extraordinárias muito capazes de passar por tais crises. Vem-me à memória o caso de certa irmã gnóstica da sede patriarcal do México, que passou por tribulações pavorosas, por horríveis crises morais, ao recordar graves erros de suas vidas anteriores. Pessoas assim, com essa tremenda capacidade de remorso, pessoas assim, tão capazes de passar por crises emocionais tão gravíssimas, obviamente podem cristalizar a alma, e o que nos interessa a nós é precisamente isso, a cristalização de todos os princípios anímicos em nós mesmos, aqui e agora. No Oriente há instrutores que, infelizmente, não eliminaram todo aquele conjunto de elementos indesejáveis que se carregam na psique. Não é demais dizer a vocês, para sua informação, que aos citados elementos denominam-se no Tibete de agregados psíquicos. Na realidade, tais agregados são os próprios eus ou egos que personificam nossos erros. Quando um instrutor desses, que ainda não eliminou os agregados psíquicos, tem a seu cargo um grupo de lanus ou discípulos, inquestionavelmente, estes têm que ter uma grande paciência, aguentá-lo o dia todo, ao citado instrutor, suas grosserias, suas brutalidades, etc. Bem sabem os lanus ou discípulos, ou chelas como se diz muito no Tibete, que tais agregados vão passando em procissão contínua pela personalidade do instrutor, mas que ao fim haverá um instante em que a procissão terá que terminar, e então poderá expressar-se o mestre para dar o ensinamento. Essa é a causa causorum pela qual os discípulos de qualquer instrutor desses que ainda não eliminou o ego, têm paciência elevada ao máximo, multiplicada até o infinito. Esta classe de chelas tem que esperar e esperar e esperar para que em qualquer instante o mestre, enfim, tome posse de seu veículo e lhes dê os ensinamentos. Ensinamentos adquiridos, a que preço? Não é nada delicioso estar aguentando, o dia todo, insultos do instrutor, ser vítima de todas as suas grosserias. Mas enfim chega o mestre, e isso é o que importa. Sim, trata-se de bodhisattvas caídos, estes não dissolveram o ego, mas como são bodhisattvas, é preciso aguentá-los até que venha o mestre e dê o ensinamento. Assim pensam todos esses lanus ou chelas tibetanos. Prosseguindo com estas dissertações filosóficas, diremos que cada agregado psíquico é como uma pessoa dentro de nós. Não há dúvida de que estes agregados possuem os 3 cérebros, o intelectual, o emocional e o motor instintivo sexual, isto é, cada eu ou agregado, que é a mesma coisa, entre parênteses, é uma pessoa completa. Cada eu, cada agregado, tem seu critério próprio, individual, tem suas ideias, seus conceitos, seus desejos, realiza determinados atos, etc. Goza, em certas coisas, cada agregado, de certa autonomia. Olhadas as coisas deste ângulo, estudadas a fundo, chegaremos à conclusão lógica e inevitável, de que dentro de nossa pessoa habitam muitas pessoas. O mais grave é que todas brigam entre si, lutam pela supremacia, cada qual quer ser o amo, o senhor. A que se pareceria a nossa casa interior?
Eu diria que é uma horripilante mansão, onde houvesse muitos criados e cada qual se sentisse o senhor. É claro que, vista tal casa à luz destes raciocínios, resulta pavorosa no fundo. O curioso do caso são, precisamente, os conceitos que forjam cada um dos senhores da casa. Um diz, vou comer, estou com fome. Depois entra um segundo em conflito e diz, ao diabo com a comida, vou ler o jornal. Surge mais adiante um terceiro em conflito, e, de forma irrevogável, diz, que comida nem que leitura, vou à casa do meu amigo fulano de tal. Ditas estas palavras, incongruentes todas, a humana personalidade, movida por esta mola íntima, abandona, pois, a morada, para ir-se por aí, por essas ruas de Deus. Se pudéssemos nos ver de corpo inteiro, tal como somos, diante de um espelho, posso assegurar-lhes de que ficaríamos perfeitamente loucos. Estamos todos cheios de horripilantes contradições, isto é nefasto para todos, não temos, verdadeiramente, existência real. Ao nascer, somos belos. Por quê? Porque todos dispomos de um 3% de essência livre, como disse em minha obra intitulada Psicologia Revolucionária. Os 97% restantes estão enfrascados na multiplicidade do ego. Aquilo que há de elemento livre, impregna o ovo fecundado, surge a existência, reincorporado novamente. Assim, a criança recém-nascida possui isso, precisamente, um 3% de consciência livre, não embutida em nenhum ego. A porcentagem de essência, manifesta em uma criança, é autoconsciente. Como veriam recém-nascidos adultos? A seus pais, a seus irmãos, a seus parentes. Da mesma forma que vocês veem um maconheiro, assim e não de outra forma. Mas vejam como os adultos se sentem até com autoridade para educar a criança, acreditam que podem educá-la. A criança, por sua vez, se sente mal, completamente mártir, vítima desses maconheiros que querem ensiná-la. Ela os vê de seu próprio ângulo, está desperta, percebe os agregados psíquicos de seus genitores, de seus parentes, de seus irmãos. Também costuma perceber seus próprios agregados, que entram e saem do recinto, que dão voltas ao redor do berço, etc. Às vezes as visões são tão pavorosas, que a criança não pode deixar de chorar aterrorizada. Os genitores, os pais não entendem estas ocorrências do infante. Às vezes recorrem ao médico, no pior dos casos vão em busca dos espiritistas para ver se por lá há algum espiritista ou algum médium de mau agouro que consiga resolver o caso. Esse é o estado insólito em que vive a humanidade sofredora. Em todo caso, o pobre infante é vítima de todas essas loucuras dos mais velhos. Ele, com paciência, não lhe resta mais do que suportar o chicote dos carrascos. Essa é a crua realidade dos fatos. Posteriormente, quando já a humana personalidade está formada de verdade, começam a entrar, no corpo do infante, todos esses agregados psíquicos, inumanos, que lhe pertencem. Então se notam mudanças na criatura, ela se torna birrenta, irritadiça, ciumenta, iracunda, etc., 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 e outras tantas ervas daninhas. É lamentável isto, não é? Mas assim é. E afinal, quando a criança se tornou adulta, as coisas mudam. Já não é aquela criança brincalhona, autoconsciente, de outros tempos. Não, agora é o patife da taverna, o negociante, o luxurioso, o homem ciumento, etc., e enfim, tornou-se aquilo que a criança olhava com horror. É claro que a criatura se horrorizava ao ver o adulto. Agora a criança tornou-se adulta, e o pior do caso é que adormeceu a consciência, já não é capaz de olhar para si mesma com horror. Na realidade, irmãos, cada um dos agregados psíquicos que surgem em nós tem determinados compromissos. Poderíamos dizer, sem exagero algum, que o ladrão, por exemplo, leva dentro de si mesmo uma caverna de ladrões, cada um deles com distintos compromissos, em distintos dias, horas e lugares, que o fornicário irredento carrega em seu interior, para piorar a situação. Uma casa de encontros, o homicida, obviamente, leva em sua psique um clube de assassinos, claro, cada um destes, no fundo, tem seus compromissos. O mercador, em seu interior, leva uma praça de mercado, e assim sucessivamente. Mas,
Como se tece e desmancha nosso próprio destino. Muito disse Gurdjieff sobre a lei de recorrência. Ouspensky, Collins, Nicole, etc., comentaram tais afirmações. Mas nós, no terreno da investigação, fomos mais longe. Conhecemos a fundo a mecânica viva da lei de recorrência, e isto é muito importante. Um sujeito 20, por exemplo, que em uma passada existência fosse, digamos, adúltero, que tivesse deixado sua mulher por outra dama, é claro que, ao renascer, traz em sua psique o eu do adultério, aquele mesmo que cometer o delito. Este não poderá expressar-se nos primeiros anos da infância, impossível. Se o sucesso foi aos 30 anos, por exemplo, indubitavelmente o eu daquele adultério aguardará no fundo da psique, dentro do terreno do infra-humano, nas esferas subjetivas, que chega a idade consabida dos famosos 30 anos. Quando essa idade chegar, aquele eu ressurgirá, do fundo, com grande força, se apoderará do intelecto e do centro emocional, e do centro motor instintivo sexual da máquina, para ir buscar a dama de seus devaneios. Antes, ter-se-á posto em contato telepático com o ego daquela dama, possivelmente até ter-se um dado encontro em qualquer lugar, talvez em um parque da cidade ou em uma festa. E é óbvio que vem depois o reencontro. Mas o interessante é ver como esse ego submerso pode atrair o intelecto, mover os centros emocional e motor da máquina, e levar a máquina, precisamente, ao lugar onde tem que se encontrar com a dama de seus devaneios. Mas inevitavelmente, o mesmo processo se realizará nela, e a cena se repetirá outra vez, tal como aconteceu. Suponhamos que um cavalheiro 20 em uma taverna brigou na passada existência com outra pessoa, com outro homem, por tal ou qual motivo, possivelmente banal. Acham vocês que, pelo fato do corpo físico deixar de existir, aquele eu vai desaparecer? Pois não. Simplesmente continuará na dimensão desconhecida. Mas ao renascer o ego, ao retornar, ao voltar a tomar um novo corpo, chegará o momento em que poderá entrar em atividade, aguardará a idade em que sucedeu o fato na passada existência. Se foi aos 25 anos, aguardará aqueles consabidos 25, ele permanecerá no fundo da psique, entre mentes, e quando chegar o momento, obviamente se apoderará dos centros da máquina para repetir a façanha. Antes, ter-se-á posto em contato telepático com o outro sujeito 20, e ter-se-ão dado encontro, possivelmente em outra taverna. Ali, ao se olharem, se reconhecerão através dos rostos, se ferirão mutuamente com a palavra e o fato se repetirá. Vejam vocês, pois, como por baixo de nossa zona consciente e de nossa capacidade racional, se realizam distintos compromissos. Assim é como a lei de recorrência trabalha, essa é a mecânica de tal lei. Claro está que, olhadas as coisas deste modo e desta maneira, não temos, na verdade, o que poderíamos denominar liberdade total, livre-arbítrio, é muito pequena a margem que temos de livre-arbítrio. Imaginem um violino dentro de uma caixa. A pequena margem que pode haver entre o violino e a caixa, quase mínima, nos daria uma ideia da pequena margem de liberdade que nós possuímos. Na realidade, estamos metidos dentro da mecânica da lei de recorrência, e isto é lamentável, por certo. Um homem é o que é sua vida, se um homem não trabalha a sua própria vida, esse homem está perdendo tempo miseravelmente. De que modo poderíamos nós nos libertar da lei de recorrência? Pois, trabalhando nossa própria vida. Inquestionavelmente, nossa própria vida está composta de comédias, dramas e tragédias. A comédia é para os cômicos, os dramas para as pessoas normais, comuns e correntes, e as tragédias para os perversos. Nos mistérios de outrora, não se aceitava nenhum trágico. Sabiase que este era castigado pelos deuses, e obviamente o guardião o rejeitava com a ponta da espada. Que precisamos dissolver os EOS e isso é lógico. Estes são os atores das comédias, dramas e tragédias. Poderia, acaso, haver uma comédia sem cômicos? Poderia existir um drama sem atores? Acham vocês que poderia se desenvolver, em qualquer cenário do mundo, alguma tragédia sem trágicos, sem atores? Obviamente que não, não é? Então, se queremos mudar nossa própria vida, o que devemos fazer? Não nos resta mais remédio que dissolver os atores de comédias, dramas e tragédias. E quem são esses atores,
onde vivem e por quê. Eu lhes digo a vocês, na verdade, que esses atores são do tempo. Na realidade, cada um desses atores vem de antigas eras. Se dizemos que o Eu é um livro de muitos tomos, estamos assegurando uma grande verdade. Se afirmamos que o ego vem de muitos ontens, é certo. Então, o ego é tempo, os eus personificam o tempo, são nossos próprios defeitos, nossos próprios erros, contidos no relógio do tempo, são o pó dos séculos, no fundo mesmo de nossa psique. Quando se conhece a didática precisa para a dissolução desses elementos indesejáveis que se carrega dentro, consegues insólitos progressos. Tornás indispensável, urgente, inadiável, conhecer com exatidão a didática. Só assim é factível a desintegração desses elementos indesejáveis que se carrega dentro. Em alguma ocasião, nasceu na Atlântida um iniciado. Esse homem se desenvolveu em um lar delicioso, onde somente reinava a harmonia, a amizade, a sabedoria, a riqueza, a perfeição, o amor. Mas chegou o momento em que aquele homem, através das diversas técnicas e disciplinas da mente, conseguiu a autodescoberta. Então, com horror, deu-se conta de que levava em seu interior elementos abomináveis, compreendeu que necessitava de um ginásio especial, de um ginásio psicológico, e é claro que naquele ambiente de perfeições, não existia tal ginásio. Não lhe restou mais remédio que abandonar a casa de seus pais, e situar-se por aí, nos subúrbios de qualquer cidade atlântica. Criou para si mesmo o ginásio psicológico, um ginásio que lhe permitiu a autodescoberta de seus próprios defeitos. Claro, desintegrou os agregados psíquicos e se libertou. Na verdade, meus estimados irmãos, as piores adversidades nos oferecem as melhores oportunidades. Constantemente chegam a mim cartas de diferentes irmãozinhos do movimento gnóstico internacional, uns queixam-se da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãozinhos, outros protestam contra a mulher, contra os filhos, aquelas falam com horror do seu marido, etc. E pedem, naturalmente, um bálsamo para consolar seu dolorido coração. Até agora, entre tantas cartas, não vi uma, sequer, de alguém que esteja contente com tais situações tão adversas. Todos protestam, e isso é o lamentável. Não querem o ginásio psicológico, antes, gostariam de fugir do mesmo, e a mim, como instrutor, não pode deixar de dar-me dor. Digo, pobres pessoas, não sabem aproveitar o ginásio psicológico, querem um paraíso, não querem entender a necessidade das adversidades, não querem tirar proveito das piores oportunidades, na verdade não desejam a autodescoberta. Quando alguém quer autoconhecer-se, obviamente precisa de rudos ginásios. Porque é nesses ginásios da dor onde os defeitos que se carregam escondidos afloram inevitavelmente. Defeito descoberto em tais situações, deve ser trabalhado profundamente em todos os níveis da mente. Quando alguém, na realidade, compreendeu tal ou qual erro de tipo psicológico, está pronto, certamente, para a desintegração. Os solteiros, como não possuem o vaso hermético, é óbvio que também não podem trabalhar na nona esfera. Mas sim podem, de toda maneira, apelar a Deus Mãe, a Estela Maris, a Virgem do Mar, a esse fogo vivo e filosofal que está latente em toda a matéria orgânica e inorgânica, Kundalini, Chamase no Indostão. Se alguém apela a esse tipo de energia, se concentra seu coração e sua mente e seus sentimentos mais profundos nela, será assistido. Estou certo que esse ígneo poder poderá reduzir a cinzas, a poeira cósmica, o agregado psíquico em questão. Agora bem, convém saber que o poder serpentino anular que se desenvolve no corpo do asceta agnóstico, multiplica seu poder mediante a força eletrosexual, precisamente na forja dos cíclopes. Por todos estes motivos, a mulher que tem varão, ou o homem que tem sacerdotisa ou mulher, poderão trabalhar realmente, e a fundo, precisamente durante a cópula química, então solis. Basta a devida concentração em Devi Kundalini, ela é a cobra sagrada dos antigos mistérios, e claro que reforçada com o poder elétrico do sexo, com a eletricidade sexual transcendente, pode, na realidade, aniquilar, pulverizar, reduzir a cinzas, de forma muito rápida, qualquer agregado psíquico inumano que previamente tenhamos compreendido. Em todo caso, meus estimados irmãos, antes de tudo, é preciso descobrir o defeito que vamos reduzir a pó.
Tal defeito não poderia ser descoberto, se não usássemos o sentido da auto-observação psicológica. Qualquer situação adversa nos oferece riquíssimas oportunidades. Desafortunadamente, as pessoas querem fugir das situações adversas, protestam, em vez de dar graças, pois, ao Pai por tão brilhantes ocasiões. Há ginásios psicológicos duros, muito duros, dificílimos, impossíveis ou quase impossíveis. Contudo, enquanto mais difícil for o ginásio, tanto melhor para a autodescoberta. Suponhamos que tivemos que passar por uma situação de ciúmes. Que alguém, 20, encontrasse de repente a sua esposa, conversando bem baixinho, em qualquer cantinho da casa, com outro sujeito. Nada agradável, pois, aquele evento, não é verdade? Mas magnífico para a autodescoberta. Possivelmente, durante o fato, surgirão não somente ciúmes, possivelmente houve ira, reclamações à mulher, talvez despeito, o eu do amor próprio pode ter se sentido ferido, ofendido, porque se quer tanto a si mesmo. Enfim, o que fazer? Muito tranquilos, à noite, deitados em nossa cama em decúbito dorsal, ou seja, de costas, com o corpo relaxado, com os olhos fechados, respirando ritmicamente, deve reconstruir-se a cena, tal como aconteceu. Então, visualizando, recolheremos dados psicológicos, encontraremos o eu dos ciúmes, como primeira causa, segundo, o da tremenda ira, terceiro, o do amor próprio, ferido mortalmente. Descobertos esses três, que na cena entraram em ação, ter-se-á que dar-lhes trabalho imediatamente, ter-se-á que dissolvê-los. Uma vez compreendidos, não resta mais remédio que reduzi-los às cinzas. Entrar-se-á a trabalhar em todo caso imediatamente, já na nona esfera, ou possivelmente sozinhos. Claro que sobre isto que falo, nesses momentos ninguém tem vontade de trabalhar na nona esfera, está tão ofendido que o único que lhe conviria seria um bom banho e dar-se 1 quilo de sabão, para ver se assim passa. Mas se apesar de tudo conseguir ter certo autodomínio como para trabalhar na forja dos ciclopes, tanto melhor. Esse é o proceder, invocar, precisamente, durante o coito químico, a Kundalini Shakti, suplicar-lhe, primeiro, eliminar esse asqueroso monstro dos ciúmes, segundo, depois de ter trabalhado a fundo dos ciúmes, ali mesmo continuar com o da ira, há que refletir no da ira, não no da ira em abstrato, mas no da ira específica, como essa que sentimos nessa cena de ciúmes, há que suplicar a Kundalini Shakti que reduza a pó tal monstro, terceiro, o do amor próprio. Certamente, as pessoas querem-se demasiado a si mesmas, esse eu do amor próprio está muito arraigado em todo o mundo, se nos dão palmadinhas no ombro, sorrimos deliciosamente, se nos dizem alguma palavrinha humilhante, ficamos sérios e terríveis. Esse eu do amor próprio há que aniquilá-lo. É o terceiro que haveria que carregar, nesse momento, todo o poder da divina Shakti. Prosseguir em subsequentes dias ou noites o mesmo trabalho, até que os 3 colegas de tal cena, tão fatal, fossem aniquilados. Mas, vejam, é da vida prática de onde devemos tirar o material para a destruição do ego. Eu vejo que os irmãos têm tendência, pelo que tenho ouvido, agora, a escapar-se da vida prática, querem dissolver o ego fugindo da vida prática, o que é manifestamente absurdo. Recordo, quando estava no trabalho de dissolução do ego, que em certa ocasião, um filho meu cometeu um erro absurdo. Tal erro, qual fosse o de atropelar com seu carro outra pessoa, um operário, certamente me custou determinada soma, uma propina, entre parênteses, tive que dar a propina, uns 2.000 pesos para o operário ferido e outra quantidade para a polícia. Assim evitei que esse pobre moço fosse parar, pois, na cadeia. Mas aí não termina a questão. A realidade foi que quando tive que ir cancelar a dívida, aquele filho, em vez de agradecer, protestava com certa violência. Ele não estava de acordo em que eu desse esses 2.000 pesos ao pobre e infeliz operário, mas a mim me pareceu justo que devia dá-los, e dei-los. No protesto houve palavras, se não pelo menos de caráter grotesco, sim bastante ingratas. Ira não senti, devido ao fato de tê-la dissolvido, certa dor no coração, sim. Imediatamente entreguei-me à meditação, para saber em que consistia essa dor que havia sentido no coração, e pude verificar, claramente, o cru realismo de um eu do amor próprio que havia sido ferido.
Como quer que o sentido da autoobservação psicológica o tenha bem desenvolvido, não me foi difícil perceber, de forma direta, tal eu, encontrei-o, certamente, banhandoso e muito feliz, em um pátio com águas negras. Imediatamente lancei algumas cargas de eletricidade sexual transcendente contra o desgraçado. Trabalhei-o por uns dias, e afinal foi-se reduzindo pouco a pouco, até tomar a forma de uma criança, e seguiu reduzindose, até tornar-se poeira cósmica. É assim que se trabalha, meus estimados irmãos. Mas de onde tirei o material para trabalhar? De um fato concreto, claro e definitivo. Mas vejo nos irmãos a tendência a escapar, a fugir dos fatos práticos da vida, e isso é absurdo, completamente absurdo. Em alguma outra ocasião, e gosto, entre parênteses, de dar exemplos vividos, com propósitos de orientação coletiva, estou eu muito afetado com certa irritabilidade, por palavras daquele filho, que não eram por certo muito belas. Mantive sempre controle sobre minha mente e nunca explodi, jamais rasguei minhas vestes. Na verdade, isso foi um triunfo, mas não há dúvida de que lá dentro, muito no fundo, não deixavam de produzir-se algumas reações nada agradáveis. Quando explorei isso com o sentido da autoobservação psicológica, com grande espanto descobri um eu muito fornido, muito robusto, bastante gordinho por certo, peludo, como um urso, andando pelo corredor da minha velha mansão senhorial. Ah, quão escondido estavas, condenado, disse-lhe, agora sim que te vou dar torresmo, já comigo não podes, te acabaste. Conclusão, apelei a Devi Kundalini Shakti. Conforme eu trabalhava, ia perdendo aquele monstro volume, ia se diminuindo de forma didática, e à medida que se diminuía, se embelezava também. Afinal, parecia como uma criança muito bela, até que um dia a divina mãe Kundalini, vejam, lhe deu torresmo, o decapitou. O certo, pois, é que posteriormente se reduziu a pó, não ficou nada do mesmo. Mas isso sim, dediquei-me de cheio a acabar com ele, a trabalhá-lo de dia e de noite, a todas as horas e a cada momento, até que deixou de existir. O sentido da autoobservação psicológica vai se desenvolvendo, e se irá desenvolvendo em cada um de vocês, conforme o forem usando, não esqueçam que sentido que não se usa se atrofia. Um dia chegará em que o sentido de autoobservação psicológica em vocês se terá desenvolvido de tal maneira que poderão perceber, o mesmo que eu, a tais agregados psíquicos indesejáveis. Ainda mais, poderão dar-se conta do resultado do trabalho sobre tais agregados. Em nome da verdade tenho que dizer-lhes, que assim como lá no firmamento existe uma lua, assim também, meus queridos irmãos, dentro de nós há uma lua psicológica. Assim como a lua que brilha no firmamento tem duas faces, a que se vê e a que não se vê, assim também dentro de nós, a lua psicológica tem dois aspectos, aquele que é visível a olho nu, mediante o sentido da autoobservação psicológica, e aquele que a olho nu não é visível, o oculto, o desconhecido, o incógnito. No entanto, este último torna-se visível quando o sentido psicológico se desenvolveu até o máximo. Creio que os irmãos vão entendendo, pois, todas estas coisas, creio que vão compreendendo. Agora tem vocês que lançar toda a carga contra os agregados psíquicos da parte visível de sua lua psicológica. Muito mais tarde, no tempo, ter-se-ão que lancem riste, contra os elementos indesejáveis da lua negra, esses que a olho nu não se veem. Muitos santos conseguiram aniquilar os agregados psíquicos da parte visível de sua lua psicológica, mas nunca souberam nada sobre os elementos indesejáveis da outra face de sua lua, e embora se submergissem no Nirvana, ou no Mahaparinirvana, tiveram que retornar mais tarde, continuar seu trabalho com a face oculta de sua lua psicológica. Em todo caso, já se trate do aspecto meramente visível da lua psicológica, ou da oculta, os elementos para o trabalho temos que encontrá-los nos fatos concretos da vida prática. Assim que não se me escapem, não tratem de se evadir da vida real. Devem ser mais práticos, se é que querem, na verdade, desintegrar o ego. Conforme o forem fazendo, conforme os agregados psíquicos se forem pulverizando, a consciência, a essência engarrafada entre os mesmos se irá emancipando. Esse é o caminho para cristalizar em nós aquilo que se chama alma. Hão de passar vocês, todos, por grandes crises morais. Não é isto questão de mero intelecto, não.
Não se trata de simples demagogia, nem de vã palavreado insubstancial de conversa ambígua, não. Repito o que já disse, ainda que me torne cansativo, que se a água não ferve a 100 graus, não se cozinha o que tem que cozinhar-se e não se desintegra o que tem que desintegrar-se. Assim, se não passamos por pavorosas crises emocionais, não se desintegram esses eus. Quando descobri, precisamente, o eu do amor próprio, que muito escondido estava entre os repliques mais profundos de minha psique, senti grande dor, tive que passar por grande crise emocional, sofri muito, e me arrependi na verdade. Então consegui que Devi Kundalini Shakti pulverizasse tais elementos indesejáveis. E quando descobri que havia, por aí, um demônio bem perverso que sentia ira, e que vinha de tempos muito antigos, sofri o indizível, passei por horríveis crises emocionais, senti vergonha de mim mesmo, consegui que Devi Kundalini Shakti pulverizasse tal elemento psíquico abominável. Assim, pois, não se escapem, os elementos indesejáveis os encontrarão vocês no terreno da vida prática. Tudo o que se precisa é estar alertas e vigilantes como o vigia em época de guerra. Estamos falando, sim, estamos falando mais, talvez, que palavras estou dizendo. Assim temos que estar alertas com nossas palavras. Temos emoção? Sim, temos. Que classe de emoções? Talvez nos estejamos emocionando por algum tango, ou nos dê vontade de cantar as canções de Carlos Gardel. Que classe de emoções temos? São boas, ou más? Serão emoções altas, ou emoções simplesmente inferiores? Isso de sair de uma festa, pois, movidos por emoções inferiores, dançando algo meramente profano, o que está indicando? De maneira que nos fatos da vida prática devemos nos descobrir. As emoções inferiores acusam, indicam os emocionalmente inferiores, que há que desintegrar. Se nós não extirpamos, não fazemos sangrar, com faca da autocrítica, as emoções inferiores, não será possível que se desenvolva em nós o centro emocional superior, que tão necessário é, precisamente, para receber as mensagens que vêm dos mundos superiores. Assim que é na vida onde devemos nos autodescobrir. Temos que estar espreitando nossas próprias palavras, nossos próprios pensamentos, nossas próprias ideias. Que de repente chega à mente um pensamento luxurioso, uma cena mórbida. Vocês creem que vai chegar assim porque sim? O que indica isso? Não há dúvida de que atrás desse cinema nefasto da mente, atrás dessa procissão de formas mórbidas, algum eu de luxúria está em atividade. Sim, há eus de luxúria que se apoderam dos rolos esses que carregamos no cérebro, rolos de recordações, de formas passionais em nós. O ego projeta o cinema, projeta tais rolos sobre a tela do entendimento. Se alguém se identifica com essas cenas mórbidas, fortifica também a tais eus. Assim que se em um instante desses somos assaltados por pensamentos desta classe, tornar-se indispensável invocar a divina Shakti Kundalini, para que com seu flamejante poder extraordinário, reduza a pó a tal eu. Se não procedermos assim, se antes bem nos identificarmos com o mesmo, se as cenas de luxúria nos encantam, então, em vez de ser dissolvido tal eu, ele se fortalecerá extraordinariamente. Cada um de nós tem a consciência engarrafada entre todos esses personagens dos distintos dramas, comédias e tragédias da vida, cada um de nós tem a consciência engarrafada entre os egos. Pois reduzamos esses egos a pó, e a consciência será livre. Uma consciência livre é uma consciência iluminada, é uma consciência que pode ver, ouvir, tocar e apalpar as grandes realidades dos mundos superiores, é uma consciência onisciente e divinal. O dia em que vocês tiverem aniquilado o ego em sua totalidade, o último que deverão aniquilar será, o quê? Os germens do ego. Morto o ego, ficam os germens, que são terrivelmente malignos. Estes germens também devem ser desintegrados, reduzidos a cinzas. Precisamos tomar posse de nós mesmos, se é que queremos ser reis e sacerdotes da natureza, segundo a ordem de Melquisedeque. E não poderíamos tomar posse de nós mesmos, enquanto continuasse a consciência embutida entre os diversos elementos indesejáveis da psique. A consciência que tomou posse de si mesma é uma consciência livre, uma consciência que tomou posse de si mesma é admitida na ordem de Melquisedeque, é uma consciência onisciente, iluminada, perfeita,
E isso é o que nós precisamos. O dia em que vocês tiverem tomado, digamos, consciência iluminada, o dia em que vocês se tiverem tornado livres de verdade, esse dia também terão cristalizado aquilo que se chama alma, serão tudo alma, até seu corpo físico se tornará alma. Estarão carregados de atributos e poderes cósmicos, poderes que divinizam. Ensinei-lhes hoje, pois, uma didática prática, através de uma dialética definitiva, e neste preciso instante vamos entrar em meditação. Mas antes, é necessário saber sobre o que vamos trabalhar, do contrário, não teria sentido o que vamos fazer. Como penso que vocês são pessoas que lutam pela autodescoberta, é óbvio que estarão trabalhando sobre tal ou qual erro psicológico. Há algum de vocês que ainda não saiba sobre o que vai trabalhar? É possível que exista aqui, neste grupo, algum irmão que não esteja ocupado em desintegrar algum defeito? Se assim for, gostaria de conhecê-lo. Qual deles? Item estudante. Eu tenho alguns sobre os quais estou trabalhando, mas concretamente eu queria lhe perguntar sobre qual trabalharia. Por que é que esta pergunta me preocupa? Na vida prática, vê um e outro defeito e então se confunde pois sobre qual trabalhar. Eu lhe pediria o favor de que me dissesse com qual trabalharia, item mestre. Sobre qual estás trabalhando tu? Item estudante. Eu estava tentando trabalhar sobre a fornicação, a luxúria, sobre a ira, sobre o medo, sobre muitos, mas então se confunde um. Item mestre. Mas, sobre qual estás trabalhando, especificamente? Vejo que és um homem sensato, e portanto é óbvio que já terás especificado teu trabalho. Item estudante. Eu tenho querido trabalhar mais sobre a luxúria. Mas, segundo um também. Item mestre. Bom, esse é o pecado capital, bem o sabes, item estudante. Então me confundi e queria que não ficasse nenhuma dúvida e então, item mestre. O da luxúria é capital e se trabalha durante toda a vida, pois aí está o pecado original, a raiz de todos os defeitos, mas sempre se tem que trabalhá-lo associado com alguns outros. Que se trabalha a ira, mas a luxúria também. Que se trabalha a inveja, mas a luxúria continua. Que sai o orgulho, mas continua a luxúria. Esse é capital. Item estudante. Estando em uma mesma meditação, faz tudo isso, do que se recorda um de tudo isso? Item mestre. Isso de do que se recorda, me soa incoerente, vago, impreciso, inodoro, insípido, insubstancial, incolor. Pensemos com exatidão, qual defeito acabaste de descobrir em tua vida prática? Se tu estás alerta e vigilante, como vigia em época de guerra, tens que ter descoberto algum defeito. Qual acabaste de descobrir? Em que situação te viste agora metido? Tiveste alguma palavra de ira? Tiveste algum impulso luxurioso? Qual foi o último que descobriste? Em que situações estavas? Foi em casa? Foi em um bar? Onde foi? O que te aconteceu, ou estás dormindo? Item estudante. Descobri o da ira. Item mestre. Um arranque de ira. Bom, gosto que sejas sincero, sabes? Está bem. Pois isso é o que se tem que fazer, viver alerta e vigilante, como vigia em época de guerra. Onde foi a ira? Qual foi o momento? Podes reconstruir a situação? Podes tu visualizar o instante em que sentiste ira? Podes fazê-lo? Bom, se podes visualizar, recordar como foi a coisa, pois agora vamos trabalhar sobre isso. É de fatos concretos que vamos partir. Não vamos partir de fatos vagos, incolores, insípidos, inodoros, insubstanciais, não, vamos partir de fatos concretos, claros e definitivos. Vamos ser práticos em 100%. Reconstrói, visualiza essa cena de ira, e sobre isso vais trabalhar agora, na meditação. Vamos ver, irmão, item estudante. Mestre, o que acontece quando descobre um defeito que está te atacando, por exemplo de ira, e súplica a sua divina mãe, que o ajude a eliminá-lo? Item mestre. Bom, de que situação partiste? Quando aconteceu isso, em que rua, em que número da casa?
Eu quero fatos, não me venhas com vagas ideias. Item estudante. Aconteceu ontem, precisamente, quando um ataque de ira, pois eu queria ir ouvir sua conferência. Mas então aquele anseio que tenho eu se sentiu ferido, não? Porque minha esposa não queria ir e então eu me irritei. Mas nesse mesmo instante, supliquei à minha divina mãe e o acusei, mas não sei se conseguia algo de. Nem que seja de cortar-lhe a cabeça, item mestre. Bom, a coisa está simpática, sabes? Vamos ser mais práticos. Tu te irritaste contra tua pobre esposa, mas, tu sabes já por que te irritaste? Item estudante. Por que não me deixou ir à conferência? Item mestre. Por isso. Bom, de maneira que houve ira, não te deixou ir à conferência. O que se sentiu ferido nesse momento em ti? Item estudante. Meu orgulho, item mestre. Pois então há dois defeitos, há um, ira, e outro, orgulho. Sobre esses dois eu vais trabalhar agora, concretamente, praticamente. Aquela petição que fizeste, naquele momento, está bem, mas foi um pouco à toa. Já refletiste sobre isso? Já reconstruíste a cena? Quantas horas estiveste em tua cama, com o corpo relaxado, tornando-te consciente do que aconteceu? O que poderias dizer exatamente? Item estudante. Bom, foi uma petição imediata e ligeira que fiz, item mestre. Está muito à toa, precisamos ser mais profundos. A água, corre turva, é a água de pouco fundo, precisamos de água de muito fundo. Os poços, digamos, as águas paradas com pouca profundidade, à beira do caminho, secam sob a luz do sol e se convertem em pântanos, cheios de podridão e de insetos. Mas nas águas profundas, onde habitam os peixes e a vida, são diferentes. Nós precisamos ser mais profundos. Quantas horas permaneceste em meditação, reconstruindo a cena? Item estudante. Bom mestre, eu deixei para hoje. Risos. Item mestre. Estão engraçados hoje, sabem? Já sabes, vamos trabalhar contra o eu da ira e contra o do orgulho. Vamos ver, irmão, tu que estás lá no último canto, fala, item estudante. Mestre, gostaria que me ampliasse um pouquinho o tema sobre o traço particular, que eu até agora, uma meditação sobre a morte do eu, mas não o tenho assim muito claro. Mais ou menos tenho tentado compreendê-lo, mas gostaria de ouvir algo mais profundo sobre o traço particular. Item mestre. Sim, é muito fundamental o traço psicológico principal, porque quando se o conhece, trabalhase nele, e então tornase mais fácil a desintegração do ego. Mas vou dizer-lhes uma grande verdade, antes de nos autoexplorarmos, para conhecer o traço psicológico principal, devemos ter trabalhado bastante, pelo menos uns 5 anos, pelo menos, porque não é tão fácil poder descobrir seu traço psicológico principal. Na verdade, sobre sua própria personalidade, tem-se falsos conceitos. Vê-se sua personalidade através da fantasia, pensase, sobre si mesmo, sempre de forma equivocada. Mas bem os outros podem, às vezes, ver-nos melhor, mas sobre si mesmo, tem-se conceitos totalmente falsos. Não se poderia descobrir seu traço psicológico principal, enquanto não tiver eliminado uma boa porcentagem de agregados psíquicos inumanos. Por isso, se quer conhecer o traço psicológico principal, trabalhese, pelo menos, uns 5 anos. Depois de uns 5 anos, podemos dar-nos o luxo de utilizar o sistema retrospectivo, para aplicá-lo tanto à nossa vida atual, presente, como às nossas vidas anteriores. Então, veremos, com grande espanto, que uma e outra vez cometemos o mesmo erro. Descobriremos um eu-chave, que em toda existência sempre cometeu os piores erros e que sempre está especificado por um determinado delito, e que tem sido o eixo de todas as nossas existências anteriores. Mas, obviamente, para praticar com certa lucidez esse exercício retrospectivo, há que ter eliminado, primeiro, muitos eus. De nenhuma maneira poderia eu crer que se pudesse descobrir o traço psicológico fundamental, se não se usou, inteligentemente, o sistema retrospectivo. Mas para usá-lo de verdade, com lucidez, também precisamos ser sinceros.
Quando a consciência está demasiado metida entre os eus, não há lucidez. Então o exercício retrospectivo, nessas condições, resulta incipiente, se não fantástico ou equivocado. Esse é, pois, meu conceito. Vamos ver, irmão, fala tu. Item estudante. Mestre, por exemplo, em 2 eventos que a partir da manhã até este momento, que tive, especificamente uma reação, digamos, quando vejo 2 irmãos, senti certa reação. Depois, em outro evento, outra reação que obedece a certos eus. Na meditação, devo dedicar-me aos 2 eus, ou só a um? Item mestre. Bom, na meditação de hoje dedica-te a um, ao primeiro. Mais tarde te dedicas ao outro. Agora, para o trabalho, com fins de trabalho, dedica-te ao primeiro. Item estudante. E outra pergunta, para que esse evento que se deixou fora desta meditação, não se engorde, o que devemos fazer? Item mestre. Tu deixas para outro momento, mas se não queres que se engorde, não lhe deis mais alimento e verás que volta magrinho. Item estudante. Mestre, o Senhor nos tem ensinado que devemos ter uma ordem e uma precisão para a eliminação dos defeitos, mas não sei, há algo que não posso captar, ao nos dizer que defeito descoberto deve ser compreendido e eliminado. Tenho entendido que deve haver uma sucessão dentro do trabalho e isso lhe pergunto, por que durante o dia manifestam-se muitos defeitos? Digamos que de manhã teve oportunidade a luxúria, saiu ao tabuleiro e saltou o orgulho, vai pela rua e jogarão-lhe o carro, e notou a ira. Então, sim, uma sucessão de fatos e manifestação de defeitos. É talvez por isso tenha havido um mal-entendido nosso ao buscar um traço psicológico? Como poderíamos entender isso e exatamente sobre o que se poderia trabalhar, mestre? Item mestre. Há que ter ordem no trabalho, claro está que sim, estou de acordo. Mas em todo caso, pois, ao chegar à noite, com teu corpo relaxado, claro, passarás a praticar o exercício retrospectivo, se não sobre toda a tua existência ou existências anteriores, pelo menos, sim sobre o dia. Então vais visualizar, a reconstruir os eventos do dia. Já reconstruídos, numerados, classificados devidamente, procederás ao trabalho, primeiro um evento, ao qual podes dedicar digamos 15 minutos, 20, outro evento ao que podes dedicar meia hora, outro, ao que podes dedicar 5 minutos, outro, ao que podes dedicar 10, tudo depende da gravidade dos eventos. Assim que, já ordenados, podes trabalhá-los à noite tranquilamente e por ordem. Item estudante. E ao eliminá-los, eliminar todos esses. Item mestre. Também por ordem, porque em cada trabalho sobre tal ou qual evento, entram os fatores de descoberta, julgamento e execução. A cada elemento aplicas os 3 instantes, que são, descoberta, quando descobriste, compreensão, pois, quando compreendeste, execução, com a ajuda da Divina Mãe Kundalini. Assim se trabalha, porque se fores trabalhando, pensa como vai ficar a coisa. Vai ficar muito para cima, mano. Porque na realidade e verdade te digo que, ou vou repetir-te aquela frase de Virgílio, o poeta de Mantua, em sua divina Eneida ainda que tivéssemos 10.000 línguas para falar e paladar de aço, não alcançaríamos a enumerar todos os nossos defeitos cabalmente. De maneira que se te propusesses a trabalhar um defeito 2 meses, outro defeito, outros 2 meses, e se são milhares os defeitos, quando vais terminá-los todos? Além disso, um defeito está associado a outro, e o outro está associado a outro. Raramente aparece um defeito só, sempre a um defeito se associa a outro. Assim que há que trabalhá-los com ordem, mas devidamente classificados e diariamente, até triunfar. Item estudante. Mestre, o senhor nos falou também da desordem da casa, da mansão, mas o mestre Gurdjieff também fala sobre a desordem da casa e fala sobre um mordomo interino, um amo, não? Uns eus que gostam do trabalho e outros eus que não gostam do trabalho, para formar um centro de gravidade permanente. Como poderíamos entender isto? Item mestre. Pois, francamente, isso do tal mordomomor, tão citado por Nicole e por Gurdjieff, e Ouspensky, como Collins e outros, pois me parece uma tolice, não tem nenhum valor. Por minha parte jamais, eu, ou melhor dito, aquele que está aqui dentro,
o que dissolveu o ego e o reduziu a pó, nunca usou, certamente, e digou com sinceridade, o sistema desse mordomo mor. Que há eus úteis, isso é verdade, também há inúteis. Que há eus bons, há por montão, e também há maus. Há que desintegrar os eus bons e há que desintegrar os eus maus, há que desintegrar os eus úteis e há que desintegrar os eus inúteis. Um dia, dizia-me um amigo que tinha uma fábrica de fazer calças, lá em El Salvador, o seguinte: mestre, se eu desintegrar o eu útil que faz calças na minha fábrica, então quem vai continuar fazendo calças? Ah, vou falir, vai fracassar minha fábrica. Não te preocupes, disse-lhe, bom amigo. Se tu desintegrares esse eu, uma parte do ser correspondente, hábil também em toda a classe de artes, encarregar-se-á do trabalho de fazer calças e as fará melhor por certo. Meu amigo mostrou-se satisfeito e continuou sua tarefa. Os eus bons fazem boas obras, mas não sabem fazer as boas obras, fazem o bem quando não se deve fazer, dão esmola a um maconheiro para que vá comprar mais maconha, dão esmola por aí a um bêbado para que continue embebedandose, dão esmola a um rico que pede esmola, e coisas assim por estilo. Os eus do bem não sabem fazer o bem. Em última síntese, nós temos que lutar contra o bem e contra o mal, francamente. Em última síntese, nós temos que passar além do bem e do mal, e empunhar a espada da justiça cósmica. Afinal de contas, o que é o que chamamos de bem? Façamo-nos conscientes disso que chamam bem. Bom é tudo o que está em seu lugar, mal, o que está fora de lugar. Por exemplo, o fogo, aí está agora, é bom, não é certo? Mas, que tal esse fogo queimando aí as cortinas, ou assando vocês vivos? Como lhes pareceria? Ah, vocês gostariam de sentir-se convertidos em tochas acesas? Creio que não. Bom, agora a água, aí nesse copo, está bem, ainda na cozinha, pois serve para lavar os pratos e as xícaras, ou aí, naquela pequena fonte, correto. Mas, que tal a água inundando todos os quartos? Seria má, não é? De maneira que bom é o que está em seu lugar, e mal, o que não está em seu lugar. Uma virtude, por boa, por muito santa que seja, se ficar fora de lugar tornar-se má. Ah, vocês gostariam, já como missionários gnósticos, dar os ensinamentos por aí, em alguma taverna? Vocês, como missionários gnósticos, sairiam por aí, a uma casa de encontros, a dar os ensinamentos, ou iriam a um prostíbulo? Gostariam? Creio que não, não? E se gostam, pois não lhes recomendo, pois isso já seria mal, absurdo além disso. Assim que bom é o que está em seu lugar e mal o que estiver fora de lugar. Então, afinal de contas, as palavrinhas bem e mal vão ficando fora de uso. Poderíamos mais bem dizer, correto ou incorreto. Assim que o importante na vida é, digamos, dissolver os eus, sejam estes bons ou sejam maus, não importa. Se de repente descobrimos um eu bom que está dando esmola a um maconheiro para que continue se drogando, obviamente, descobrimos um eu do bem que devemos eliminar, um eu caritativo, bom, mas um defeito que há que reduzir a cinzas. E se de repente descobrimos, por aí, um eu, que querendo congraçar-se com nobres amizades, beba, e volte a beber, o que diríamos? Que por humildade, porque aquelas pessoas são humildes, tratasse do compadre fulano de tal, que fez hoje a festinha de uma de suas filhinhas, como vamos desprezá-lo? Pois, acompanhamos o compadre com algumas doses e termina em bebedandose, estará bem isso, que porque somos muito humildes. Essa classe de eus há que destruí-los, é um eu aparentemente bom, mas há que destruí-lo, há que aniquilá-lo. Assim que temos que aniquilar eus do bem e os eus do mal, temos que lutar contra o bem e lutar contra o mal. Fala, irmão. Item estudante. E ao eu gnóstico, quando? Item mestre. Pois vou dizer-te umas verdades, essa pergunta supõe um pouco em chinês, sabes? Porque aqui não há ninguém que não tenha seu eu gnóstico, o interessante é que a tal eu também há que eliminá-lo e deve ficar a pura consciência gnóstica. Porque o eu gnóstico tornar-se automático, mecanicista, reduziu a cinza, tornar-te consciente da doutrina. Então já,
a gnose desenvolves e desenrolas em ti por convicção doutrinária consciente e não como um mero automatismo mecanicista. O eu gnóstico é mecânico. Mas a consciência gnóstica é revolucionária, rebelde e terrivelmente divina. Vamos ver, irmão, item estudante. Mestre, já que há a oportunidade de estar consigo e realizar esta experiência do trabalho sobre a destruição do eu, item mestre. Bom, mas se estou te dando a mãozinha, não? Estou te dando as explicações que são fundamentais. Porque neste trabalho de dissolução do ego é algo muito, muito de cada um de nós, ninguém pode andar o caminho por ti. Só tu podes percorrê-lo. Eu o único que posso é mostrar-te o caminho e dar-te as indicações precisas. Isso é tudo. Vamos ver, irmão, item estudante. Mestre, será boa técnica empregar a meditação da morte do eu, dos defeitos que se tem nos sonhos? Item mestre. Bom, vou dizer-te uma coisa, muitas cartas chegam a mim de pessoas que têm poluções noturnas. Quase todos me exigem alguma receita para curar-se dessa dolorosa doença. E sempre lhes respondo que enquanto continuarem existindo neles os eus das poluções, haverá poluções. Suponhamos que um sujeito 20 tem um sonho mórbido, como consequência, pois, vem uma poluição noturna, o que fazer? Pois, no preciso instante de despertar, ter-se-á que trabalhar aquele eu que produziu a poluição. Há que apelar a Devi Kundalini Shakti para que o desintegre, e terá que continuar durante um período de tempo trabalhando sobre esse eu, até que afinal se pulverize. Mas se outro dia surge outra poluição, o que quer dizer isto? Que há outro eu luxurioso que a produz. Então há que repetir o mesmo. E afinal de contas, o dia em que não restem essa classe de eus, as poluições terão terminado. E esse é o único caminho para chegar a curar-nos. Agora, suponhamos que durante o sonho descobrimos, vimos-nos em um sonho horrível lutando cheios de ira contra outro.